Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Rafael Carlos e eu estou aqui para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos tratando nesse trimestre dessa bela revista que tem pelo tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos agora na lição de número 11, caminhando já para o final da nossa revista. Como passou rápido essas lições e como foi prazeroso poder estudá-las e comentá-las. E dou graças a Deus pela vida de cada um que tem acompanhado essas aulas e tem também compartilhado o conhecimento que tem comigo para que eu também possa aprender, porque o objetivo desses vídeos, desse canal é levar a palavra de Deus e também aprender a palavra do Senhor. Nós nunca devemos deixar de aprender, até mesmo porque o prazer do nosso Deus é sempre se revelar e ensinar a nós a sua vontade. Eu peço desde já aos irmãos perdão. A minha garganta está um pouco inflamada, minha voz está um pouco rouca, mas eu espero que possa ainda assim contribuir para o seu crescimento e o seu aprendizado da Bíblia Sagrada. A lição de hoje que nós iremos comentar é a lição de número 11, o reinado de Ezequias. Lembrando aos irmãos que na lição passada nós falamos sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Então, todo o assunto ligado ao Reino do Norte, que é o Reino de Israel, já findou. A lição de número 11, queremos falar sobre o reinado de Ezequias. E a lição de número 12 e 13, todas serão sobre o reinado de Judá. Então agora iremos falar apenas sobre o reinado de Judá. E tenho certeza que será uma bênção e muito proveitoso para as nossas vidas. Toda essa história que nós iremos falar aos irmãos, os detalhes, os irmãos podem acompanhar também no livro de 2 Reis, capítulo 18 até o 20, no livro de 2 Crônicas, do 29 até o 32, e no livro de Isaías, no capítulo 36 até o capítulo 39. Não deixe de frequentar a escola bíblica dominical da sua igreja. Esse vídeo é uma pré-aula, é um apoio para que você possa se situar com o assunto. E aqui também, é claro, eu trago novidades, trago informações, curiosidades. Mas nada de você deixar de frequentar a escola bíblica dominical da sua igreja. Se você já tem conhecimento suficiente, vá lá dar a aula. Ou vai lá contribuir com a aula do seu professor. A escola dominical é o povo de Deus na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Como que foi o reinado de Ezequias, irmão Rafael? Mas, antes de falar do reinado de Ezequias, vamos falar do ambiente que cresceu e que viveu Ezequias, para entendermos por que ele foi um rei bom. Por que ele foi um rei conforme o coração de Deus? Veja bem, a Bíblia Sagrada vai dizer que o seu pai se chamava Acaz. E ele foi um rei muito mau, foi um rei ímpio. A Bíblia Sagrada diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele idolatrou. Ele foi um homem que levou o povo a pecar contra o Senhor. Ele criou imagens de escultura. Ele foi um homem tão terrível que, conforme diz a palavra do Senhor, ele ofereceu até os seus filhos em sacrifício vivo, queimado em oferta. Então era um rei que foi um rei terrível. E foi nesse ambiente que cresce o Ezequias. Olha lá que coisa interessante. O nome dele significa fortalecido por Deus. Olha que coisa tremenda que já aprendemos aqui. Nós vemos uma criança, um jovem, crescendo em meio à idolatria, crescendo em meio ao paganismo, crescendo em meio à perversidade, crescendo em meio à maldade, enfim, crescendo em meio ao pecado, mas estava sendo fortalecido por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele. O que nós já aprendemos logo nesse primeiro slide, né?
que Deus tem um propósito na vida das pessoas. E que não importa o meio em que elas vivem, não importa a corrupção ao meio que elas vivem, ao pecado ao redor em que elas vivem, quando o coração está voltado para o Senhor, será uma luz brilhando em meio às densas trevas. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Apesar do seu pai ser um rei mau, idólatra, ele foi um rei bom, temente a Deus, que guardou a palavra do Senhor. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que quando ele assume o poder, quando ele tem todo o controle do reino, a Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que ele faz é retirar toda a idolatria de Judá. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele foi um rei tão bom que nunca antes dele e nem depois dele teve. Por quê? Porque o segredo e o sucesso do seu reinado foi que ele não apenas adorou ao Senhor como outros reis, mas ele retirou a idolatria. Ele foi um rei que ele arrancou as imagens de Azera, arrancou as imagens de Baal, arrancou toda a imagem de idolatria. Ele derrubou todos os altares e imagens e ele restabelece o culto ao Senhor. Ele faz agora com que apenas o Senhor seja adorado naquela nação como único e exclusivo Deus. Quando que anteriormente o Senhor era adorado, mas era adorado outros deuses. Então o sucesso e o segredo de Ezequias é que ele deixou o Senhor Deus como exclusividade da sua vida. Aleluia! O segredo de nós vivermos bem é termos Deus como único e exclusivo Senhor da nossa vida. Nós vamos entender na lição que isso não lhe poupou de lutas e de enfermidades, mas o deixou em paz com Deus e fez com que isso fosse o destaque do seu reino. Olha que coisa interessante, aquele povo adorava tantos deuses que nem mais a Páscoa comemorava. Misericórdia! E durante o reinado de Ezequias, voltou e restabeleceu a comemoração da Páscoa. O povo não dizimava mais, não ofertava mais na casa do Senhor, mas ele restabeleceu novamente a entrega de dízimos e ofertas na casa do Senhor. É um rei chamado de o rei reformista. O rei que trouxe reforma àquele povo e restabeleceu a adoração ao Senhor. Outra curiosidade bíblica que eu deixo aqui para os irmãos, para você usar na sua aula e para acrescentar ao seu conhecimento. Você se lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, ficou peregrinando pelo deserto e começaram a murmurar contra Deus, a murmurar contra o seu servo Moisés, o líder daquele povo. A Bíblia Sagrada diz que Deus mandou uma peste no meio daquele povo, mandou serpentes morder aquele povo começou a morrer e começou a clamar pedindo socorro a Moisés e Deus orientou a Moisés que fosse colocada uma estaca, e sobre essa estaca fosse colocada uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado, seria salvo. Isso já era uma pequena amostra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme ele mesmo declara em João capítulo 3, que importa que o Filho do Homem, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seja levantado, ou seja, o Senhor Jesus levantado no madeiro. Todo aquele que crer será salvo. Já era um anúncio do Senhor Jesus lá atrás, mas a Bíblia Sagrada diz que aquele ato que Deus usou como um antídoto do veneno da serpente. Era um ato de fé. Aquele que olhasse para aquela estaca, naquela serpente, seria curado. E foi curado e foi salvo. Mais adiante, aquele povo utilizou aquilo como fonte de adoração. Olha só a situação que o povo estava quando Ezequias assumiu o reino.
O antídoto que Deus preparou para ser a cura do povo, agora era uma fonte de veneno para a idolatria. Mas graças a Deus que esse homem chamado Ezequias, mesmo sendo criado em meio ao pecado, deu lugar à graça do Senhor. Foi bom aos olhos do Senhor e retirou toda a adoração daquele povo e levou aquele povo a adorar a Deus. Olha que interessante. A Bíblia Sagrada nos mostra e nos deixa claro que Ezequias ele foi um rei reformista, mas ele foi um rei que promoveu um avivamento. Mas, irmão Rafael, como é que ele promoveu um avivamento? É isso mesmo. Avivamento é tornar a vida. Aquele povo estava morto espiritualmente, mas Ezequias, sendo direcionado e temente a Deus, levou aquele povo a ter vida novamente. Aí fica uma pergunta: irmão Rafael, como que eu posso promover um avivamento na minha vida? Irmão Rafael, como que eu posso promover um avivamento na minha família? Como que eu posso promover um avivamento na minha igreja? O segredo do avivamento são 3 pontos, e conforme a Bíblia você vai entender aqui, ó. Para se promover e para se ter um avivamento, você precisa confessar pecados. Nós vamos ver em 2 Crônicas 30, do 18 ao 20, foi o que Ezequias fez. Você precisa se santificar e você precisa renovar a aliança. Quando você confessa e deixa, quando você se separa para Deus e quando você restabelece, você firma novamente a aliança com o Senhor Deus lhe dá vida. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Aquele povo estava morto, mas abandonou a idolatria, restabeleceu a adoração ao Senhor, e o Senhor proporcionou vida, e isso é gerar um avivamento, é gerar nova vida. E aquele que não tem Cristo, ele está morto espiritualmente, mas a partir do momento em que ele entrega a vida a Jesus, acontece um avivamento nele, porque o Senhor passa a viver nele. E a Bíblia Sagrada diz que agora já não é mais uma vida qualquer, é uma nova vida com Cristo, é uma novidade de vida. Glória a Deus e amém. Aí veja que Ezequias vivia um momento de paz, vivia um momento de avivamento, mas isso não impediu dele passar por lutas e por tribulações. A Bíblia Sagrada vai dizer, inclusive, que ele era um homem de oração. Ele não apenas promoveu e incentivou a adoração, mas ele era um homem que orava com o povo, mandava o povo orar, era um homem envolvido na oração. E esse foi um dos segredos da sua vitória. Por quê? A Bíblia Sagrada diz que o rei chamado Senaqueribe, ele decide afrontar ao povo de Judá. Por quê? Porque o reino de Israel, o reino do norte, que estudamos a lição passada, foi invadido pelo povo da Síria. Não era ainda o rei Senaqueribe, era outro rei. Mas aquele povo já havia derrotado uma parte do povo de Deus, levando cativo o povo de Samaria, o povo de Israel. Logo agora, queriam atacar o povo de Judá, entendendo que se derrotamos um povo numeroso de 10 tribos, quanto mais um povo de 2 tribos, será muito mais fácil o ataque e a vitória. Logo, o primeiro ataque do rei Senaqueribe, também rei ali da Síria, a Bíblia Sagrada diz que Ezequias teme e paga a ele um alto tributo. Foram 10.000 quilos de prata, 1.000 quilos de ouro. Ele precisou até mesmo tirar coisas da casa do Senhor para completar o peso do ouro para pagar a Senaqueribe. Só que Ezequias achou que fazendo isso iria aplacar a ira do inimigo. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que o rei ele promove um segundo ataque para aquele povo. E o ataque dele agora foi um ataque de ameaça. Foi um ataque dizendo, nós vamos invadir, nós vamos destruir vocês. Por quê? Porque Ezequias, de certa forma, tinha uma certa comunicação com o Egito para se unir a Egito, para lutar contra a Síria. E Senaqueribe
passa agora a afrontá-lo, a atacá-lo, a amedrontá-lo, a cercá-lo. Inclusive, a Bíblia Sagrada diz que ele manda uma carta ao rei Ezequias dizendo: olha, você pode até se ajuntar com o rei do Egito, mas saiba de uma coisa, foi o seu Deus quem entregou o povo lá de Israel, reino do norte, em minhas mãos, e nem o seu Deus vai poder te livrar das minhas mãos. Veja que o rei Senaqueribe, ele já estava num alto grau de poder, que ele chegou até a afrontar o Deus de Judá. Misericórdia! Ele estava tão convicto da sua vitória, que ele não apenas afronta o povo de Deus, mas ele afronta o próprio Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ezequias era um rei de oração. Era um rei temente ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ele orou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor e Deus usou um profeta chamado Isaías para dizer a ele: não temas, Ezequias. Eu permiti que esse povo levasse cativo o povo de Israel, reino do norte. Mas ele agora me afrontou. Eu vou mostrar a ele que eu vou colocar um anzol na sua boca, um anzol no seu nariz, vou colocar um freio na sua boca. Deus estava dizendo que, assim como um cavalo, ele é montado, é colocado um freio na sua boca, ele é domado, aquele rei estava sob o controle e o domínio do Senhor. O Senhor estava dizendo, assim como um peixe é pescado com anzol, e quando você vai pescar, tem alguns peixes que são fortes, então você pesca ele, e você dá corda, você dá linha, você deixa ele se cansar, e depois você puxa ele. Isso mostra que o pescador tem domínio sobre o peixe. Deus estava dizendo, não se preocupe, rei Ezequias, eu tenho domínio sobre Senaqueribe, ele está em minhas mãos. Permita-me dizer a você que o inimigo, ele age na sua vida, ou em nossas vidas, ou em qualquer vida, segundo a vontade permissiva do Senhor. O Senhor a qualquer momento pode dizer basta, assim como ele fez na vida de Jó, na ação do inimigo. Logo, o Senhor Deus em uma única noite, olha que coisa tremenda. Em uma única noite, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus manda um anjo e mata 185.000 soldados da Síria. Senaqueribe fica com tanto medo que a Bíblia Sagrada diz que ele volta para sua terra. Ele fala, rapaz, não é possível, não dá para lutar contra esse povo não. E certo dia, quando ele está no templo do seu Deus, adorando o seu Deus, os seus 2 filhos entra no templo e mata Senaqueribe, cumprindo o que Deus disse através do profeta Isaías. Ai daquele que afronta a Deus. Ai daquele que tenta medir forças com Deus. Não há como medir forças com o Senhor. Não há como afrontar ao Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o controle em suas mãos. Devemos ter uma vida de retidão diante do Senhor, uma vida de oração diante do Senhor, porque o inimigo, ele cerca, como eu fiz em uma outra aula, mostrando aos irmãos, a estratégia do inimigo é cercar, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos dar brechas, nós não podemos deixar a nossa fé vacilar, mas confiar inteiramente no Senhor. Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios que o cavalo se prepara para a guerra, para a batalha, para a luta, para a peleja, para a prova, mas a vitória vem do Senhor. Se você confia no Senhor, se você acredita no Senhor, creia que o Senhor pelejará por ti e você se cala, porque a vitória é certa. E glória a Deus. E aleluia. Oh, glória! Aí nós temos que destacar, e eu não posso deixar de destacar, que apesar de Ezequias ser um bom rei, de ser um rei reformista, de ser um rei que promoveu o avivamento, eu destaco aqui para vocês pelo menos uns 3 erros da vida de Ezequias. E foi justamente no final da sua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequias foi um rei exibido, soberbo,
não confiou no Senhor. E por último, infelizmente, ele fez como Davi e os outros reis. Ele não preparou a descendência ao trono. Misericórdia. Como eu comentei aos irmãos na primeira aula, Salomão não foi preparado por Davi para assumir o reino. Ele foi apenas avisado e orientado. E a vontade de Deus é que preparemos sucessores para continuar a sua obra. Esse é o legado. E ele, sendo da dinastia, da descendência de Davi, tinha por obrigação preparar o seu filho, e ele não fez. Por que que ele foi um rei soberbo e exibido? Porque a Bíblia Sagrada diz que após ele ter recebido a sua cura, após o milagre que aconteceu na vida dele, o rei da Babilônia manda mensageiros e presentes para ele. Isso mostra que estava já havendo ali uma certa simpatia de alianças. O rei Ezequias recebe aqueles representantes de Babilônia e a Bíblia Sagrada diz que ele se amostra, ele se torna exibido. Olha aqui o coelho exibido. Ele se torna soberbo, orgulhoso, dizendo, olha, tá aqui, ó, os meus tesouros, está aqui o meu poderio bélico, está aqui os meus exércitos. E o profeta Isaías pergunta para ele, dizendo, rei, o que foi que você mostrou para esse povo? E o rei diz, eu mostrei tudo, eu não deixei nada de mostrar. E o profeta Isaías diz, olha, é esse povo que vai vir aqui e vai dominar sobre vocês e vai levar vocês cativo daqui. Ou seja, ele mostrou o seu orgulho, ele não confiou no Senhor, ele mostrou o seu poderio, achando que poderia se unir a uma outra nação. E quando ele se une, nessa atitude de se unir com outra nação, ele deixa de confiar ao Senhor. Porque Deus era o único, exclusivo protetor do seu povo. Não era necessário fazer aliança com povos estrangeiros. Esse foi um grande erro de Ezequias. E o outro erro de Ezequias foi que, infelizmente, 2 Reis capítulo 20, versículo 19, ele vai dizer assim, quando a Bíblia Sagrada diz que Isaías profetiza, dizendo, olha, vocês serão servos, os seus filhos serão inclusive eunucos e servos lá na Babilônia. Mas isso, ele entendeu que não iria acontecer no reinado dele. E Ezequias declara dizendo, boa essa palavra. Isso mostra um egoísmo, porque ele sabia que isso ia acontecer não durante o seu reinado, mas fora do seu reinado. Logo com isso ele deveria buscar ao Senhor, se humilhar ao Senhor, pelos seus filhos, pela sua descendência. Pelo contrário, ele foi egoísta e ele infelizmente pensou nele mesmo. E ele não se preocupou em criar, em educar ao seu filho para que pudesse de alguma forma ser temente ao Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que esses são os erros de Ezequias, e eu deixo essa aula aqui com esses pontos dos erros de Ezequias, mas não desmerecendo o que ele fez no reinado de Judá. E quero muito declarar aos irmãos agora uma dica, uma surpresa para essa aula que eu deixei para os irmãos, no slide, mas na lousa, que eu vou até virar aqui para os irmãos verem essa coisa aqui que eu fiz para os irmãos sobre Ezequias. Eu não quis tratar nessa aula sobre a doença específica de Ezequias, porque na nossa lição não fala da doença de Ezequias. Fala apenas do seu reinado, né, do seu sucesso, do seu temor, do avivamento. Mas eu quero deixar aqui um extra, um plus, né, para os irmãos aqui sobre como que foi essa doença de Ezequias e por que Deus curou Ezequias daquela doença. Deus curou Ezequias apenas porque ele foi um rei bom? Porque ele orou ao Senhor? Porque ele se humilhou? Ok. Mas eu declaro para os irmãos e digo que Deus não apenas o curou porque ele foi um rei bom. Deus não apenas o curou porque ele se humilhou. Deus ele o curou por um motivo a mais e importantíssimo na história. Queria se refletir lá em Jesus o Salvador. Veja bem, Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, também vai declarar que Ezequias teve um reino de 29 anos. Logo, 25, 29 dá 54. Ele morreu aos 54 anos de idade. Morreu muito jovem, né? Para aquelas pessoas daquela época.
A Bíblia Sagrada vai dizer que o episódio em que o rei Ezequias é afrontado, é cercado por Senaqueribe, rei da Síria, ele tinha 39 anos de idade. E também por essa época, a Bíblia Sagrada vai dizer lá, ó, Isaías 36:1 e Isaías 38, que aos 39 anos de idade, Ezequias adoece de uma doença mortal. Ele ora, ele se humilha, Deus manda Isaías declarar que ele vai morrer, depois ele ora, se humilha, Deus manda Isaías voltar de novo dizendo, olha, o Senhor ouviu a sua oração e vai lhe acrescentar 15 anos de vida. Olha que interessante, né? 54 menos 15 é 39. E foi justamente no período do Senaqueribe tentar invadir a Judá e Deus lhe dá a vitória. Ou seja, por esse período, ele fica doente, ele é curado. E muitas pregações e muitas pessoas ministram dizendo que ele foi curado apenas porque ele foi temente e se humilhou, ok? Me perdoe, irmãos. Ele se humilhou, sim. Recebeu a vitória, sim. Mas o plano de Deus para Judá, para o povo de Israel, é que a sua palavra se cumpra. E o Senhor Deus disse que aquele reino seria um reino da descendência de Davi. Ezequias era da descendência de Davi. Se Ezequias tivesse sido morto aos 39 anos por uma doença mortal aqui, ele não deixaria descendente. Logo, a descendência de Davi acabaria em Ezequias, mas a vontade de Deus é que a descendência de Davi continuasse, porque lá na frente, o filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, iria nascer, iria morrer na cruz do Calvário para salvar o homem. Então era necessário a vontade de Deus e a palavra de Deus se cumprir, que a descendência de Davi se perpetuasse. É por isso que Deus acrescenta 15 anos a Ezequias. E olha que interessante, a Bíblia Sagrada diz, 2 Reis, capítulo 20, versículo 21, Ezequias morre e o seu filho chamado Manassés começa a reinar. E 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, o Manassés com 12 anos de idade, ou seja, após a morte de seu pai, inicia o reinado. Se Deus permitisse que Ezequias morresse aos 39 anos de idade, Manassés não teria nascido. Mas Deus permitiu acrescentar 15 anos, oh glória, para que Manassés pudesse ser gerado e a descendência de Davi continuasse reinando conforme a vontade de Deus. Eu deixo essa palavra para os irmãos. O nosso Deus é um Deus providencial, é um Deus ordeiro, e a sua palavra se cumpre. Foi da vontade de Deus que o rei não morresse, para que a descendência de Davi continuasse perpetuando, para que chegasse até Jesus de Nazaré, para que ele morresse na cruz do Calvário, e hoje eu pudesse estar aqui, um crente salvo em Cristo Jesus, podendo ministrar essa palavra ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E espero também que você possa na sua aula colocar aquele belo louvor do grupo Diante do Trono, que tem pelo nome Ouve Senhor, que fala exatamente sobre essa passagem da vida de Ezequias, onde no louvor eles falam, porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar por onde veio e colocarei, aleluia, a vitória. Que coisa maravilhosa. Fique com essa palavra. Desculpe mais uma vez a minha voz um pouco rouca e o vídeo ficar um pouquinho longo, mas tenho certeza que vai acrescentar muito a sua fé e a sua escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.